ele pelos seus amigos, né? Versículo 10 diz isso. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu Senhor, que determinou a vossa comida. Mas aí isso era uma espécie de vestibular. Mas aí o Daniel, no verso, diz, no verso 11, 12 em diante, ele vai falando: deixa a gente, pelo menos por uns tempos, uns dias, a gente fazer esse teste aí, para ver se a gente não vai estar mais robusto. E foi o que aconteceu. E não somente isso, ao final da faculdade, a que tinham de se submeter, na universidade lá da Babilônia, para poder ter credenciais para assistir na corte do rei Nabucodonosor, eles foram achados, como diz aí no final do capítulo 20, capítulo 1, verso 20, aí, melhor do que os outros. E no capítulo 2 a gente viu que há um sonho ali. Está o slide 14, esse aí? Capítulo 2 a gente viu o sonho do Nabucodonosor. É interessante que quando Nabucodonosor chamou todos os sábios, encantadores, os astrólogos, e falou: vocês têm que descobrir qual é o meu sonho e me dizer a interpretação. É impossível a gente saber o que o senhor sonhou e ainda tem de interpretar, E o Daniel e os amigos dele ainda não tinham terminado, não, estavam lá no último período da faculdade, e quando ele soube que o rei, o Nabucodonosor, mata todo mundo, todos os sábios, encantadores, astrólogos, ele falou: não, falou com o capitão lá, deixa a gente ir lá falar com o rei lá, porque tem um Deus que conhece todas as coisas, ele revela os sonhos. E Daniel pediu alguns dias, pediu para os seus amigos orarem, vamos orar, e eles estiveram orando, e a gente leu todo o capítulo 2, como foi bonito, as palavras de Daniel, versículo 28, que ele diz ali, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E ali ele revela o sonho. A gente viu que foi essa estátua, Ele revelou qual foi o sonho, aquele sonho perturbador, e mostrou também o que significava, que eram os reinos que se sucederiam após o Império Babilônico, o Medo-Persa. E essa passagem aqui do capítulo 2, essa descrição dessa estátua, no capítulo 7 é descrito também a sucessão desses impérios e características desses impérios por meio de figuras, de animais. E aí a gente mostrou esse comparativo aí. Mas o que chama atenção na vida de Daniel e nesse livro em especial é que ele nos ensina, especialmente aos jovens, que nós podemos viver em integridade, nós podemos ser íntegros. Ou no aperto, porque ele passou apertos, e a gente vai ver a vida de Daniel foi assim, Ele foi íntegro quando estava numa situação difícil, por exemplo, quando tentaram lançaram na fornalha, na cova dos leões. E Daniel, ele começou jovem aqui, ele atravessou todo o cativeiro, ele chegou à velhice, E a gente depois vai ver mais adiante que ele já não era mais esse jovem aqui, por exemplo, quando teve que encarar os leões, mas ele sempre foi íntegro, ele nunca abriu mão. Nesse capítulo 2 aqui você repara que ele descobriu o sonho do Nabucodonosor, ele interpretou o sonho, mas ele sempre colocou todo o mérito a Deus. Deus é quem revela. Sempre falou de Deus, sempre manteve a sua integridade, dizendo: é Deus, é Deus, é Deus. E quando a gente faz isso, verso 47, essas coisas acontecem, O que o rei diz para o Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses.
e Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. E se você ler esse capítulo, como nós lemos, Daniel foi sempre íntegro em tributar a Deus toda a honra e toda a glória, desde que chegou na Babilônia até esse momento em que agora ele vai ser engrandecido. Ele passa a assistir, de fato, não somente como mais um, mas olha só, o que ele passou a ser o governador. O versículo 48 diz isso, muito semelhante ao que aconteceu com José. Então, principalmente jovens aí, adolescentes, né, sejam íntegros, né, o coração de vocês firmados no Senhor, aconteça o que vier a acontecer na vida de vocês, porque Deus, esse Deus, né, quem o Daniel declara e o rei Nabucodonosor declara aqui, é que é o Rei dos Reis, é que é o Senhor dos Senhores, Ele é quem tem as nossas vidas nas suas mãos e o curso da nossa vida. E o estudo do livro de Daniel, da profecia bíblica, ele tem esse propósito também, de mostrar que Deus é quem governa todas as coisas. Deus é quem governa a história, Deus é quem governa os reis, não é aquela pessoa que a gente pensa que tem autoridade, que está mandando. Não, Deus usa tudo para os propósitos dele. Ok? E a gente vai avançar um pouquinho, ainda descrevendo essa estátua aí, só para resumir, né, alguns detalhes ainda, mas eu não sei se vocês já ouviram falar disso aqui. Nunca? Não? Tábua cronológica, eu vi isso aqui na televisão, anunciando. Eu achei interessante, só que quando eu fui comprar, pesquisar para saber o preço, é quase R$700. Eu falei, poxa, R$700? Aí eu falei, não, vou deixar, dá para comprar uns 7 bons livros de teologia. Mas isso é muito interessante, a tábua cronológica, né? Então ele tem, para quem gosta de diagramas, de mapas comparativos, de linha do tempo, tem tudo aqui, desde da Bíblia toda. Então você vê tudo isso que a gente está estudando aqui de uma forma cronológica. Eu não estou fazendo propaganda não, tá, irmão? Só estou mostrando para os irmãos que é possível a gente acompanhar o fato bíblico com a história também. Muito interessante. Só que ainda está esse preço, é quase R$700, e eu só tenho porque me deram de presente. É interessante, irmãos, eu desejei isso aqui, falei, mas eu não vou dar R$700 num negócio desse. E um dia eu estava lá no Rio de Janeiro, o irmão me chamou para tomar um cafezinho na casa dele e falou, pastor, eu comprei isso aqui para o senhor. Aí eu falei, pois é, eu estava querendo esse negócio. E aí ele me deu, pronto, está aqui. Quem quiser depois dar uma bisbilhotada, está aqui, a tábua. Hã? Tá. Tem na estante de um monte de gente aí, deve ter um monte de livro meu aí que foi e nunca mais voltou. Pois é, eu não consigo fazer isso nisso. Tem uma irmã que já saiu daqui, deve ter uns 5, 6 anos. Ela, pastor, me perdoe, achei um livro aqui do senhor. Eu falei, pode ficar com esse livro aí para você. Mas olha, né, acho que é pecado em pegar o livro do pastor e devolver, só porque o pastor não lembra. Vamos lá, irmãos. E essa estátua aí, né, essa visão tremenda aí do Nabucodonosor, alguns comentaristas dizem que ele realmente esqueceu. Você já teve aquele sonho que você esquece? Você sabe que sonhou alguma coisa assim e você fica perturbado tentando lembrar, reconstruir, né? Algumas pessoas pensam que não foi ele querendo ali simplesmente matar os sábios, né? Ele realmente esqueceu ele sonhava de novo e esquecia, sonhava, esquecia, sonhava, esquecia. E aí ele ficou perturbado e queria lembrar qual era o sonho, e isso é extraordinário. Aí chega o Daniel lá e resolve o problema dele. Esse é o aniversário hoje, Giovana? É amanhã, né?
Pois é, eu falei, dia 7 o aniversário de Giovana, tem alguém anunciando o aniversário dela, mas uma salva de palmas, porque ela está muito bonita. E ela faz, ano que vem, 15 anos. Não sei, mas é 7. Eu me lembro quando ela nasceu, me ligaram, eu estava lá no Rio, vai nascer. Aí eu peguei um voo lá no Rio, estava voltando para cá. Quando eu cheguei aqui, tinha nascido. Está vendo? Sei da sua vida. Desde que você chegou, não sabia de nada. O que essa visão aqui do Nabucodonosor quer mostrar é um contraste, né? Quando a gente lê, a gente já viu aqui, entre os reinos do mundo e o reino do Cristo. É isso que está sendo anunciado aqui. A gente vê isso no versículo 31 e também no versículo 36, né? Este é o sonho, também a sua interpretação, né? Quando ele conclui o que acontece, versículo final do verso 35, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Então, essa pedra da visão que vai lá e atinge aquele pé que é feito parte de barro, parte de ferro, né? Representa que é o reino de Cristo que está sendo implantado já desde agora nos nossos corações e que, na verdade, a gente está aqui nesse mundo, a gente pertence ao mundo aqui, mas não somos dele, né? Estamos aqui, mas não pertencemos a esse mundo. A gente está aqui como peregrino. E aconteça o que acontecer, o que vai permanecer é o reino do Cristo. É isso que essa profecia quer dizer, né? Agora, a cabeça é o Nabucodonosor, né, o reino dele, e foi, de fato, não em extensão, porque depois os reinos Medo, Persa, da Grécia e o romano, em extensão, foram muito maiores, mas em riqueza, em grandiosidade, né? Quem estuda a história do reino, né, da Babilônia, e especialmente do Nabucodonosor, ele foi uma pessoa extraordinária na sua época. Embora um reino menor, né, em extensão, quando fala do ouro, certo? Como é que é o ouro, né? O ouro, ele, quando você comparado com a prata, com o bronze, com o ferro, o que faz do ouro o que ele é, porque ele é sempre mais pesado do que todos os outros metais, né? Então, quando fala do ouro, né, sendo ali o reino, né, da Babilônia, descreve o reinado mais extraordinário que foi o de Nabucodonosor. Os versos 32 e 39, eu coloquei no grupo da igreja aí os slides aí, se vocês quiserem acompanhar e depois anotar, levar para casa, certo? Demonstra ali o peito e os braços de prata, que é o Império Medo-Persa, né? 2 braços, 2 reinos que se uniram logo depois do Império da Babilônia, e isso tudo foi descrito por Daniel antes disso tudo acontecer, né? Inclusive, quando Ciro é quem acaba conquistando, né, ou derrubando a Babilônia, o Ciro ele é anunciado 100 anos antes, lá em Isaías 44 e 45, 100 anos antes dele nascer, é pronunciado, é declarado numa profecia o nome dele. E ele só iria depois assumir, né, o império, né, Medo-Persa ali com 50 anos, mais ou menos, ou seja, 150 anos antes desse império que viria a subjugar a Babilônia, o Império Babilônico, ele já estava previsto lá em Isaías, ok? O ventre e quadris de bronze é o Império Grego. A gente falou um pouco sobre Alexandre, né, Macedônio, Alexandre o Grande, na semana passada, o 40 a 43, as pernas de ferro, os pés de ferro e barro, o Império Romano, e a melhor interpretação que eu observo aqui é o Império Romano em 2 versões, né? Aquela que a gente já conheceu, que se cumpriu, e uma outra que se cumprirá.
como 10 nações que vão se unir, e é interessante ler sobre isso, porque caminha-se para isso, né? Isso vai sendo configurado, esses blocos econômicos, políticos, esses blocos de parceria, né, militares, eles aparecem, desaparecem, eles vão se formando, e tem tantos outros, né? Eu me lembro que, não sei se vocês são do tempo daquele Almanaque Abril, lembra? No tempo que não tinha Google, aí tinha um Almanaque Abril, era o Google da minha época. Aí, quando você estuda lá sobre blocos econômicos, a gente lembra aqui, né, Mercosul, NAFTA, Comunidade Europeia, mas tem muitos outros, né? E no Almanaque Abril, quando eu estudava essas coisas, eu via ali, mas vai chegar um momento em que isso tudo vai se unificar, né? E esses 10 artelhos, né, esses 10 dedinhos ali, frágeis, né, porque parte é de barro e de ferro, eles simbolizam essas forças, essas nações que vão conseguir se unir, vão formar um G10 ali, isso vai acontecer, e eles é que vão conseguir trazer paz. Eu estava lendo sobre a tão almejada paz que o mundo inteiro deseja para o Oriente Médio, né? Está sempre ali aquela confusão, todo mundo quer resolver aquele problema. Vai chegar um momento que alguém vai dar um jeito nisso. E alguns defendem que vai ser um líder europeu, porque o continente ali, a região mais prejudicada com tudo isso que acontece no Oriente Médio, mas é a Europa. A gente aqui não sofre tanto, não. Então, alguns, né, mas isso é especulação, a gente não tem biblicamente como definir isso, mas vai ser um líder ali, de repente, europeu e tal. Tem gente que acha que é o Donald Trump, né, já começa a aparecer isso aí pela internet, porque ele que vai... Mas sempre vai levar... A gente observa na história, sempre se levanta alguém achando que vai resolver vai trazer a paz para o mundo, né? E eu só me lembro do que Jesus disse: quando andarem dizendo paz, 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 eis que virá o quê? Repentina destruição. Então a gente precisa estar de olho na palavra de Deus e olhar, é lógico, o mundo, o que está acontecendo aí. E o propósito desse estudo é isso. A gente ainda vai avançar um pouco mais nele, quando a gente sair um pouco também aqui de Daniel. Mas por que eu estou começando com Daniel? Como eu falei na semana passada, as profecias de Daniel são como que uma chave, né? É como uma espinha dorsal que configura os acontecimentos da história. E a gente está vendo aqui aquilo que já aconteceu, né? Essa profecia de Daniel aqui, ela se cumpriu em detalhes, né? Mas a gente tem uma outra profecia dele, que a gente vai começar daqui a pouco, que é lá do capítulo 9, e que parcialmente ela se cumpriu, mas ainda falta um pedaço dela, que é o que mais nos afeta, é o que mais nos interessa, ok? E a gente vê ali nos versículos 34, 35, 45, 44, né, que essa pedra, né, vem, destrói, que é o reino de Cristo, e que ele veio mesmo. Quando Cristo voltou, ele declarou que o reino dele estava implantado no mundo, aquilo que era necessário para que o reino dele existisse, está no mundo, mas os israelitas, os judeus, esperavam o quê? Um reino, né, como foi no passado, de Salomão, de Davi, de Saul, os grandes períodos, né, ali de domínio do povo judeu no mundo, mas o reino de Cristo é outro, né? Ele nasce aqui aonde? No nosso coração. E é interessante isso, porque onde chega um cristão, o reino de Deus chega junto. E essa é a estratégia mais espetacular, né? Como é que chegou para a gente? Como é que chegou na sua história? Nesses anos, na minha história chegou por um sofrimento de uma tia minha, e que um vizinho idoso, um casal, falou: leva lá para a minha igreja, era a igreja Vicente Carvalho. Ali começou a minha história, eu não era nem nascido, né? Mas por causa do sofrimento da minha tia, dela ter sido batizada nessa igreja, e depois a irmã dela ter pedido à minha mãe: deixa eu levar essas crianças para a igreja, é que hoje a gente está aqui. Ou seja, onde tem um cristão, o reino de Deus chega, se ele é verdadeiramente um cristão.
e é assim que nós temos sido alcançados aqui. E o reino de Cristo é esse, né? Nós não pertencemos às nações constituídas, aos sistemas, né, políticos deste mundo. Nós pertencemos ao reino de Deus, e essa deve ser a nossa representação superior aonde quer que a gente esteja, né? Onde quer que Deus coloca a gente, né? Implicações aí, né, do capítulo 2, mostra a infalibilidade da palavra de Deus. O que está aí nessa profecia de Daniel cumpriu-se literalmente. Ok? A gente vai voltar nela aí, porque no decorrer desse estudo, nós vamos precisar, às vezes, recorrer a essa profecia de Daniel, mas a gente tem que prosseguir aqui em outra. Agora abra a Bíblia lá no capítulo 9. Pode colocar o outro arquivo no segundo slide. Uma outra profecia de Daniel está aí. Capítulo 9, versículo 24 a 27. E essa é uma das passagens proféticas mais importantes da Bíblia. Daniel 9, 24 a 27. Nós conhecemos, quem já estudou, gosta de estudar sobre o fim dos tempos, a gente conhece as 70 semanas de Daniel, né? São essas aí. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Só aqui a gente já vê 7 propósitos objetivos dessa profecia de Daniel. E aí ele prossegue, verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, Neemias, certo? Que recebeu a ordem para voltar para Jerusalém, né? Lembra lá do Artaxerxes, deu as cartas para ele, deu todas as provisões para reconstruir o muro, e reconstruir o muro é o símbolo maior, né, de restauração de uma nação, né? São os muros. Quando você chega no lugar, os muros daquela época, né, estavam caídos, significa que aquela nação estava arruinada. Então ela aqui está sendo restaurada, mas ele diz aí, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o quê? Ao ungido, ao príncipe. Quem é aqui? Esse aqui fica fácil, né? Quando Jesus entra, né, em Jerusalém. Aí ele diz, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas são quanto? 7, né? E 62 dá quanto? 69, né? Então, 69 semanas vão transcorrer entre esses dois eventos. A ordem para edificar Jerusalém até ungido, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. A gente vai ver isso aqui, porque isso aconteceu no ano 70. General Tito, né, foi lá, invadiu, cercou aquele templo lá do Herodes e destruiu. E matou todo mundo e dispersou Israel. E os judeus só vieram a se reunificar, né, em 1948 agora. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos para uma semana. Na metade da semana, agora ele está se referindo aqui a uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ok? Como eu falei para vocês, essa profecia aí de Daniel, as 70 semanas de Daniel, é como uma espinha dorsal
da profecia bíblica, e a gente chama de relógio de Deus ou relógio escatológico, porque estão determinadas aqui nessas 70 semanas exatamente um cronograma que está vinculado à história do povo judeu, a nação que Deus elegeu para, por meio dela, né, a gente, quando olha para Israel, a gente, antes de ficar fazendo interpretações variadas, a gente tem que olhar que Deus está usando Israel como uma referência no tempo e na história, para sinalizar o que Ele está fazendo no mundo inteiro. Ele escolheu essa nação, poderia ter sido o Brasil, poderia ter sido outro povo, mas escolheu Israel. Então, essa é a primeira noção que a gente precisa ter da profecia bíblica, assim como para qualquer outra noção a respeito do relacionamento do homem com Deus, porque se você quer saber como Deus se relaciona com o homem, você tem que olhar para a história dele com esse povo que está registrado na Bíblia. Quer saber como é que Deus trata o homem? Está na Bíblia, por meio do relacionamento dele com Israel. Nós somos eleitos? Também somos. Assim como a nação foi eleita, ele também nos elege para um relacionamento, para um compromisso com Ele, e olhando para como Ele se relaciona com o povo, fazendo um paralelo com cada um de nós, é como Ele quer se relacionar, é como Ele se relaciona, demonstrando, expressando o que Ele gosta, o que Ele não gosta, da mesma forma como Ele faz com Israel, ok? Tem horas que Deus vai e desce a mão em cima de Israel, sim ou não? Acontece com a gente também, ok? Daniel, ele descobriu, por meio das profecias de Jeremias, para a gente mostrar aqui um contexto, como é que chega a essas 70 semanas, a gente, quando vai em Jeremias, lá, capítulo 29, não é isso? Vamos lá em Jeremias um pouquinho. Isaías, Jeremias, voltando aí, tá, irmãos? Só voltar um pouquinho. A gente, capítulo 29, Deus está usando Jeremias para dizer para o povo o seguinte: não adianta, vocês vão para o cativeiro. Versículo 4, por exemplo, ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Nesse período aqui, já tinha parte do povo lá. Lembra quando eu falei semana passada que foi em 3 levas? Né? Então, já tinha gente lá. E Deus está dizendo para esse povo que já está na Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, e tomai esposa. Ele está falando: olha, vivam da melhor forma possível aí. Procurai a paz da cidade, verso 7. E falou o seguinte: olha, não adianta, vocês vão ter que ficar nesse cativeiro aí, vai passar esse tempo, porque tinha gente que profetizava: não, isso aí vai acabar, não vai todo mundo não, uma parte vai ficar assim, e Deus está alertando ao povo ali: ó, cuidado, porque tem profeta mentiroso, tem sonhador mentiroso aí, que está profetizando, verso 8 ele diz isso, né, segundo o que vocês desejam e sonham. Verso 9 ele diz: porque falsamente vos profetizo, e Deus diz, a partir do verso 10, exatamente o que ele vai fazer. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, aqui tem uma profecia em Jeremias. O Daniel tomou conhecimento dessa profecia. Poxa, Daniel demorou, né? Você hoje tem a Bíblia aqui na sua mão, né? Bonitinha, você abre uma página para lá e para cá. Não era assim no tempo dele, não. Então, ele, quando toma conhecimento dessa profecia do Jeremias, olha os primeiros 3 versos do capítulo 9 de Daniel. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, já está em outro império, Medo-Persa, certo? Agora é o Assuero, o Dario, já passou até o Ciro lá, vai chegar, né? Cadê? Verso 2: no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de
70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então ele tomou conhecimento da profecia de Jeremias e já acabou esse tempo, já cumpriu. O que ele fez? Orou, foi orar. Falou: Senhor, orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia. Deus não precisa ser lembrado não, tá, irmãos? Mas Ele quer que a gente ore. A gente ore de acordo com a palavra dEle. Ele confessa os pecados, como fez lá o Neemias, lembra? E a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. A gente sempre tem que falar com Deus. Se quer um sucesso na tua oração, começa com a Bíblia. Deus gosta de ouvir a palavra dEle nos nossos lábios, na nossa mente, como motivação para a gente falar com Ele, né? Não é só ficar pedindo aleatoriamente: eu quero isso, quero aquilo, me livra disso, daquilo, outro, certo? A gente aprende na Bíblia como tem que orar. Ele está confessando o pecado, começa logo por aí. Verso 5: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Estava lá ainda no cativeiro, né? Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Agora é interessante, né, meu Deus, como ele gasta tempo aqui falando: a gente é pecador, Senhor, a gente é pecador, a gente admite o nosso pecado. A gente às vezes esquece de fazer isso, né? A gente só lembra do que a gente precisa. E esquece de confessar pecados, de admitir pecado, de falar do nosso pecado como uma realidade nossa diante de Deus. Mas ele vai falar agora de Deus. Verso 9: ao Senhor, nosso Deus, pertence o quê? A misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu, continua, né? A tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo do Senhor, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Cometemos pecado, estamos sofrendo por causa do nosso pecado. Reconhecemos o nosso pecado. Ok? Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgaram. É como Davi diz no Salmo 51, o Senhor será tido por justo no teu julgar. Pecamos contra o Senhor pecamos e fizemos o que era mal. É isso que o Daniel está fazendo aqui. Ok? Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, está se referindo lá a Deuteronômio, capítulo 28, 29, 30, 31, veio sobre nós, ou seja, o Senhor avisou o que ia acontecer. Porquanto nunca debaixo do céu aconteceu o que não se deu em Jerusalém. Chegou a um extremo de pecado, e aí não tinha jeito. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor. Deus é justo, irmãos, não tem jeito. Ele não vai fazer que nem vovô faz isso, né? Ou aquele papai meio molenga, deixa para lá. Deus não faz isso não, tá? A gente às vezes é que pensa que Deus é Papai Noel. Na verdade, ó Senhor, verso 15, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com a mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu favor da tua cidade, Jerusalém, do teu santo monte,
porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor de quem? Do Senhor, por amor de ti mesmo. Ele está falando, não é por causa da gente não, porque se olhar para a gente não vai ter amor nenhum. A causa do amor de Deus está nele, não em nós. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas o quê? Eu estou pedindo, mas eu não tenho direito. Não é, a gente não tem direito, é misericórdia, a gente só está pedindo isso. Ó Senhor, ouve, Senhor, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, aqui foi uma aparição do Gabriel em forma corpórea de homem, né? Por isso que ele se refere como homem Gabriel, mas é o anjo, né? É o arcanjo aqui, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e atende à visão. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Quando a gente sabe orar, olha o que o Gabriel diz. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, Deus falou: vai, Gabriel, e eu vim, porque você é amado, né? E aí, essa visão de Daniel, essa profecia, é que, por causa dessa profecia de Jeremias, a oração de Daniel, é que esse anjo, arcanjo Gabriel, ele é enviado para trazer a profecia das 70 semanas, ok? Ele confessa o seu pecado, ele sabia lá o que estava acontecendo, que era o fim do cativeiro, e ele fala: Senhor, é agora. E a reação, né, do Gabriel, o Gabriel é a reação à oração de Daniel, ok? Dúvidas até aqui? Está claro, né, queridos? Vamos procurar orar assim, né? Será que não tem pecado? Será que não tem coisa esquisita, não, na nossa vida, na nossa história? Não tem transgressão, não tem coisa que precisa ser confessada? Então, confessa, Deus gosta disso. E depois fala: Senhor, por causa dessa confusão toda na minha vida, eu só estou contando com a tua misericórdia. Só que Deus diz para o anjo assim: vai lá, porque ele é meu amado. Isso é Deus. Não tem aquele hino que diz: não sei porque de Deus o amor assim se revelou. Não sei porque que Deus ama a gente, irmãos, porque acho que nem eu me amaria, eu me conheço. Então, na resposta, a gente vê aí, né, muito além de Deus simplesmente tirar o povo do cativeiro. A partir daí, até porque essa profecia fala, né, da restauração e edificação de Jerusalém, está aí no versículo 25, Deus vai falar muito mais. Ele fala do futuro até a sua restauração definitiva a Jerusalém celestial,
no reinado do Messias. Então, a resposta foi além daquilo que o Daniel lembrou. Ele lembrou da profecia que estava lá atrás, do Jeremias. Só que Deus está falando, tem mais coisa aí, agora você, assim como Jeremias, vai ser o mensageiro dessa profecia, né? E como é que a gente começa a interpretar, né, essas 70 semanas? São semanas-anos, são semanas de anos, né? Não é como a gente conta aqui, uma semana são 7 o quê? Dias, mas semanas são pares de anos, aqui de dias, de anos, de horas, de meses. No caso aqui, são semanas, anos. O período todo dela é de 490 anos, refere-se ao povo judeu. Essa não fala somente do povo, mas também fala o quê? Da cidade, certo? Então, a restauração de Jerusalém, o reconhecimento de Jerusalém na história hoje é necessário para o cumprimento dessa profecia. Ela não poderia ficar dispersa na história para que na história se cumprisse também os propósitos dessa profecia, não somente ao povo, mas também à cidade, ok? Por isso que essa cidade é aquela confusão, né? Tem confusão não só com o povo, mas tem confusão com a cidade, porque tanto o povo quanto a cidade são importantes na profecia, certo? Qual a finalidade das 70 semanas? Foi como a gente viu no versículo 24. 6 objetivos de Deus nos 490 anos. 7 vezes 7 não é isso? Então, são 490 anos. 6 objetivos de Deus, quais são? Os 3 primeiros referem-se ao pecado do homem. Olha lá. Sobre o teu povo o quê? Para fazer cessar o quê? A transgressão. Esse foi tema da oração do Daniel, não foi? Dar fim o quê? E expiar o quê? Então, 3 se referem ao pecado do homem e os últimos 3 à justiça de Deus. Então, primeiro, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, e depois trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos, ok? Então, o que acontece por ocasião da primeira vinda de Cristo? Ele trouxe solução para o pecado do homem, definitiva. Quando Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 6, ele vai dizer: o pecado não mais terá domínio sobre vós. No capítulo 8, ele vai dizer: vocês não precisam mais ficar constrangidos com o pecado. Ao contrário, vocês podem fazer morrer as obras da carne. Mas essa possibilidade foi realizada por Cristo. Ele trouxe o perdão dos pecados, mas Israel, por um propósito particular de Deus, João não disse, capítulo 1, veio para o que era seu, e os seus não. Quem eram os seus? Para quem ele veio? Israel. Está lá no capítulo 9 de Romanos. Ele veio para Israel, ele veio primeiro para o seu povo. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Versículo 9, não é isso? 10. A saber, aos que creem no seu nome. João vai ainda acrescentar no verso 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Israel vai reconhecer esse sacrifício quando o seu povo estiver em contato com a segunda vinda do Senhor, demonstrando arrependimento justamente no final dessas 70 semanas. A gente vê isso aí no versículo 27 dessa profecia. Os últimos 3 objetivos, né, de Daniel aí no verso 24,
ele já projeta, né, o olhar sobre esse reino. Mas esse reino não tem a ver só com a segunda vinda, ele já está sendo implantado, como a gente fala aqui. Quem é que está com essa tarefa de implantar esse reino? A igreja. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o quê? O sal da terra. Nós somos o reino. Por que a igreja evangeliza? Por que a igreja faz missões? Porque esse é o propósito da igreja, essa é a missão da igreja, implantar o reino de Deus nesse mundo. Por meio que da pregação do evangelho, esse reino surge no coração das pessoas. Ok? Mas como é que começa tudo isso aí? Esse relógio, como é que ele começa a funcionar? Certo? Esse é um ponto interessante aqui. Quando o rei Artaxerxes da Pérsia emitiu a ordem permitindo que os judeus liderados por Neemias retornassem para reconstruir Jerusalém. Está aqui. Meus irmãos, isso é quantificado, é cronometrado, tem data para isso. Isso tem uma data, está lá em Atas da história, você vai ver, assim como tem a data de quando Jesus morreu. Se você tem, eu me esqueci agora qual o museu lá de Roma, não é que os romanos eles eram muito organizados. Então não está lá Jesus contando as histórias, não, mas está documentado que esse judeu, esse nazareno, morreu exatamente naquele dia, naquela hora, foi crucificado porque ele foi condenado. Então isso tem lá nas atas do Império Romano, está tudo registrado lá. Quem estuda a história da igreja, história do pensamento cristão, vai ver documentos da igreja, faz parte dos documentos da igreja, esse paralelo também que a gente faz com os documentos da história geral. Ok? A história do povo de Deus não é contada somente na Bíblia, é também contada nos registros históricos. Então, desde esses impérios aqui, tudo isso é documentado. A gente estuda história porque tudo está documentado. Ok? Então, já viu que na Bíblia tem no ano do rei, não sei das quantas, aí fala a data ali? É isso, é um documento. Então, essas primeiras 69 semanas, ou 483 anos, cumpriram-se. Do início da contagem regressiva até a vinda do Messias, são o quê? 69 semanas. 62 mais quanto? Mais? Dá quanto? Não é isso que o Daniel está dizendo aqui? O que ele recebeu do Gabriel? Se fizer a conta na história, dá exatamente isso. Até a vinda do Messias são 69 semanas, ano. Esse ano, meus irmãos, esse tempo exato, constituído de 173.880 dias, abrange o número exato dos dias desde 5 de março de 444 antes de Cristo até 30 de março de 33 depois de Cristo, dia em que Jesus teve a sua entrada triunfal em Jerusalém, como a gente vê em Lucas 19, 28 em diante. A precisão com que a profecia foi cumprida é inacreditável. Lá na Inglaterra tem um prêmio lá que ninguém nunca conseguiu resgatar. Agora eu me esqueci o nome do prêmio. Lá de um museu lá, que quem conseguir dizer que não foi cumprida exatamente essa contagem de dias em relação à restauração de Israel lá com Neemias até a entrada de Cristo em Jerusalém, quem conseguir provar recebe aquele prêmio. Ninguém conseguiu até hoje. Tem gente que contesta, mas não consegue comprovar. Então isso é uma coisa inacreditável porque só Deus pode determinar com precisão o futuro, os acontecimentos. O livro de Daniel, essas profecias de Daniel, esse cumprimento dessas profecias com tanta exatidão, meus irmãos, tem esse propósito de mostrar para o povo de Deus, não é só a gente hoje não, mas o povo que estava vivendo esse momento, que precisava crer que Deus é quem estava governando todas as coisas.
Isso deve ser aplicado na nossa vida, né? Nós que temos medo de tantas coisas, o que vai ser amanhã, o que não vai ser. Olha para a Bíblia, olha o que a Bíblia diz, o que Deus diz a nosso respeito, o que Ele vai fazer a nosso respeito, isso vai se cumprir. Agora, tem que fazer o contrário do que Israel fez, né? E que o Daniel está dizendo aqui, né? Ó, a gente está aqui por causa desse problema nosso, né, de desobediência. Agora, entre são 490, ou 69 semanas que se cumpriram. O ano bíblico é de 360 dias, não é como o nosso hoje, né? O ano profético é de 360 dias. Falta uma semana, certo? Esse período aí, para a gente interpretar essa profecia, é um período em que está parado. Essas 69 semanas, ano, já são o quê? Já não são mais profecia, são história. Você vai lá atrás, você vai contar tudo o que Daniel profetizou aqui, até a 69ª semana, é história, cumpriu-se, tem data, está documentado. Mas e a última semana? A 70ª semana da profecia de Daniel, ela não se cumpriu, está parado esse relógio escatológico. Por quê? Talvez por causa da gente, porque entrou a igreja aí, né? Tem esse intervalo entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. De acordo com o versículo 26, essa última semana são profetizados o quê? Dois acontecimentos básicos que tem que ocorrer. O Messias será morto, o que se cumpriu quando? Quando Cristo morreu. Jerusalém e o templo serão destruídos. Foi? Eu falei aqui do título, não falei? Já viram aquele filme Massadas? Claro que vocês não viram, isso é da minha época lá de criança. Não sei nem se existe aí em algum lugar. Mas conta exatamente desse cerco, né? Isso já se cumpriu? Então estão cumpridas as 69 semanas. Então estamos prontos para a 70ª semana? O que vai acontecer na 70ª semana de Daniel? O anticristo firmará uma aliança de acordo com quem? Com Israel. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. É a última semana. Ela não se cumpriu, porque isso ainda não aconteceu. Ok? Verso 26. Depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Depois da 62ª semana, foi quando Cristo morreu, o que aconteceu? As 9 semanas depois, o que aconteceu com o templo? Destruído. Cidade, o santuário. E até o fim haverá o quê? Guerra, dissolações, são determinadas. Isso está acontecendo? O que Jesus disse quando ele, lá em Mateus 24? Vamos lá em Mateus 24. O mar, o que o mar representa na Bíblia? O mar representa iniquidade, destruição. É esse o sentido do dilúvio. E é o que está acontecendo, não está? Jesus diz em Mateus 24 o quê? E por se multiplicar o quê? A iniquidade. A gente está vivendo isso. E Jesus está fazendo referência ao Daniel. Olha o verso 15.
Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o quê? Então os que estiverem na Judéia fujam para o quê? Para os montes. Quem estiver sobreirado não desça. Ele está falando aqui do que vai acontecer na 69ª semana, a destruição de Jerusalém e do templo, pelo general Tito. Essa profecia de Jesus aqui, ela tem dois cumprimentos, um próximo, no ano 70, e é claro que ele vai falar também da 70ª semana, que ainda não se cumpriu. Ok? Dois acontecimentos no mundo atual indicam que a probabilidade de tal acordo se realizar não está muito afastada. Esse, verso 27, ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Só resta essa semana. Isso ainda não aconteceu. Primeiro, porque é provável que isso vá acontecer. Isso que está profetizado aqui. O Estado de Israel foi restabelecido em 1948. Não pode haver uma aliança senão com um Estado, uma nação-Estado. Se Israel tivesse disperso. Então, para que essa 70ª semana de Daniel se cumpra, Israel teria de ser novamente nação. E isso aconteceu em 1948. O que torna possível a realização de uma aliança com ele pela primeira vez em quantos anos? 1900 anos. Não poderia ter sido feita antes. Essa profecia não poderia se cumprir se Israel não tivesse sido o quê? Restaurado como nação. Agora, lembra do que eu falei na semana passada? Em 1945, alguém acertaria assim? Daqui a 3 anos Israel vai ser nação novamente? Né? Um povo arrasado. 30 milhões morreram na Segunda Guerra Mundial. Entre os 30 milhões, 6 milhões de judeus. Pela história que a gente já conhece. Agora, em 1948, Israel é declarado nação. E com a terra. Volta para a terra. Por isso que deu aquela confusão toda. Estuda sobre aquelas guerras. Logo que Israel chegou, já começou a guerra. É muito interessante. Né? Mas o fato interessante para que essa profecia se cumpra tem a ver com o estado político de Israel no mundo. Ele precisava ser uma nova nação. Aliás, precisava ser uma nação novamente reconhecida. Ok? A quem interessa que não se cumpra a palavra de Deus? Hã? Aquele que sabe que está condenado e que os dias dele são o quê? Sendo abreviados. A quem interessa? Quem é que está por trás para que a vontade de Deus não se cumpra na história? É ele. Mas o que o Paulo diz lá em 2 aos Tessalonicenses? Ele já está agindo, lá no 1º século, Paulo está falando, o mistério da iniquidade já o quê? Opera. Não é isso? 2 aos Tessalonicenses 3, 2, verso 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ele já vem falando isso no capítulo 2, né? Está trazendo esclarecimento aos Tessalonicenses, para que eles não fiquem enganados em relação... Por isso que é importante a gente estudar essas coisas. Na próxima aula a gente vai começar a ver critérios para a gente interpretar o texto profético. Porque tem muita coisa aí pela internet, sem critério nenhum, dizendo, olha, a Bíblia... E por que a gente pode afirmar o que está afirmando aqui? Porque há critérios de interpretação do texto profético. Paulo está dizendo aqui, ninguém engane vocês, no verso 3, né? E aí ele vai dizer de como vai ser revelado o iníquo. Então, verso 8, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua o quê? Vinda. Agora, todo um palco precisa estar o quê? Configurado para esse momento. E vai acontecer.
É uma coisa, meus irmãos, inimaginável você imaginar que uma nação que não é nação, não existe um caso igual. Um povo que deixou de ser nação, depois de 1.900 anos, volta a ser nação. Babilônia voltou a ser nação? Medos, persas? Não volta, a não ser as nações que mantiveram o seu governo. O Império Romano, 1.700 anos antes de Cristo, já havia governo romano. Não estou me referindo ao Império Romano. A Grécia permanece, mas eu digo assim, uma nação que acabou. Simplesmente, me digam uma, como o caso de Israel. Não existe. 1.900 anos depois, uma nação voltou a existir, Israel. Esse atual processo de paz, né, no Oriente Médio, ele precisa existir, irmãos. Essa necessidade de paz precisa existir. Aí um pensamento meu, para haver necessidade de paz, para que esse processo permaneça, então eu acho meio difícil que, por enquanto, guerra deixe de existir, naquela confusão que existe lá. Às vezes a gente olha assim, né? Puxa vida, por que não acaba logo com isso? Podia, né? Não aparece ninguém para dar um jeito nesse negócio, que fica até cansativo, né? Parou a guerra, não voltou de novo, agora de novo vai. Enquanto isso, essa necessidade de um processo de paz, de aliança, de acordo, permanece. Isso é necessário. Essa necessidade, ela precisa existir, porque as pessoas, o mundo, ele precisa desejar isso para que isso seja alcançado, porque é nesse palco que vai ser revelado o quê? O iníquo. Ele fará aliança, ele vai conseguir fazer uma aliança com Israel, irmãos. Quando alguém conseguir ali convencer Israel, seja lá o governo que estiver lá, e ficar um bom tempo ali, agora deu certo. Se você ficar marcando data, fazendo essas bobagens que o pessoal faz aí, isso é bobagem, isso é pecado. Mas, meus irmãos, eu tenho um sentimento de que a gente vai ver muito disso acontecer. Eu tenho esse sentimento, porque a gente está vivendo tudo isso que dessa última semana, que está sendo preparado na nossa cara. Desde 1978, existe um Instituto do Templo. Já ouviram falar disso? O Instituto do Templo? Instituto do Templo tem um grupo que envolve historiador, arqueólogo, político, tudo que você imagina. Eles estão planejando a reconstrução do templo em Jerusalém. Porque tem que ter templo, irmãos. Tem que ter templo. Não tem ainda, mas tem que ter. Mas Sim, já tem até material guardado, dinheiro, tem um monte de coisa. Isso precisa. O templo vai ser reconstruído, Israel vai ali conseguir um aliado, vai obedecer, vai ficar tudo bem. Ele agirá com falsidade na metade do templo. Ok? Até que ele vai profanar o templo, ele vai se declarar aquele que é o dono do templo, que é o Deus daquele templo, como Jesus mesmo também está dizendo. Mas a gente precisa parar, né, irmãos, para a gente prosseguir aí depois. Ok? É bom que vocês fiquem com dúvidas, para vocês estudarem a Bíblia, para vocês irem lá para o congresso da chamada da meia-noite, em Águas de Lindóia lá. A gente aprende bastante coisa lá. E para não ser enganado também, porque se você colocar escatologia, fim dos tempos, lá no YouTube desse da vida, vai aparecer um monte de coisa lá, um monte de maluquice lá, e a gente tem que saber o que é de fato, o que está acontecendo no mundo. John Stott tem um livro, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. O crente não pode ficar
só com a cara na Bíblia. Fica com a cara na Bíblia, mas também o quê? Atento lá, ao que está acontecendo no mundo. Os sinais estão aqui, não marcou nenhuma data, mas falou, Jesus observou, vocês não sabem observar sinais? Olhem os sinais que está acontecendo. Agora, meus irmãos, não é para a gente ficar intimidado em nada com essas coisas. A gente faz o que tem que fazer como igreja. Isso sim, essa é a nossa preocupação. Agora, a gente vai chegar numa hora aqui que a gente vai falar, então, pastor, a igreja vai ser arrebatada antes dessa aliança, vai ser no meio dessa aliança, depois dessa aliança, aí essa é outra história, ok? Mas, por enquanto, a gente só está vendo aqui profecias que foram cumpridas. A gente já viu aqui 2 grandes profecias de Daniel, sendo que uma parcialmente, faltando uma semaninha. Então, esse verso 24 ao verso 27 de Daniel, já dos 490 anos que estão aqui profetizados, faltam ainda 70, ou 7 anos, perdão. Ok? Quantos anos, então, já se cumpriram? 69 semanas. É bastante, né? Hã? Isso. Agora é interessante, né? Das 490 anos profetizados, ou 70 semanas, anos de Daniel, se cumpriram 69. Mas tem gente que não crê, quando só falta uma para se cumprir. Ele olha para a história, não, já se cumpriu 69 semanas. Ah, mas essa não vai se cumprir, não, isso aí aí é alegórico, só a última que é alegórica. Estranho isso, né? Mas tem um monte de gente que consegue pensar dessa forma aí. Vamos ficar de pé. Até logo mais, temos ceia hoje, né? A graça e a salvação.